Ontem, enquanto isso tudo acontecia, ontem aqui em Brasília entrou oh, Deus do céu. Ontem foi a segunda etapa do início do julgamento da cúpula do golpe, dos 33 integrantes da chamada cúpula da tentativa de golpe de Estado. Tá? Foi uma sessão, aqui essa foto está bem interessante, né, que é uma foto dos advogados, dos seis dos de ontem, 4 advogados olhando lá as cadeiras vazias, achei bem interessante essa foto aí. E ali o advogado do Felipe Martins discursando diante do Alexandre de Moraes e ali de toda a turma, né? Bom, não deu outra, nós avisamos aqui, né, que é batata. Todos eles serão tornados réis, as denúncias réus, desculpa. As réis era outra coisa, era grande no passado. Todos eles serão tornados réus. A denúncia da PGR vai ser aceita para todo mundo. Aconteceu isso ontem e o ritmo já começou a mudar, né? Durou 2 dias para fazer o recebimento, os recursos, o voto de cada membro do STF. Durou 2 dias no primeiro momento, quando estava o Bolsonaro e mais 7. Ontem, com os 6, já caiu bastante, porque os recursos são os mesmos, então nenhum deles fica fazendo muito discurso, nenhum dos ministros, em relação aos recursos. Vai todo mundo seguindo o voto do Alexandre de Moraes, que é para negar todos os recursos. Depois, na sequência, tem o voto do Alexandre de Moraes. Também os ministros já começam a discursar menos. O fato é que ontem, né, não durou, não foi nem até o final da tarde, no meio da tarde já estava encerrado o julgamento. Então tá aí, nós tivemos a primeira sessão para o aceite ou não da denúncia aceita, todos os réus, para o grupo a cúpula da cúpula, né? Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Albir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e o Walter Braga Neto. Ontem, o julgamento tinha um pouquinho mais de gente, né? O Fernando de Souza Oliveira, foi diretor de operações do Ministério da Justiça, policial federal. O Felipe Martins, esse talvez até um dos mais famosos, um dos, né? Assessor internacional da Presidência da República. O Marcelo Câmara, assessor especial da Presidência, coronel. Ele sucedeu, inclusive, o Mauro Cid na chefia da Ajudança de Ordens, depois que o Bolsonaro deixou a presidência. O Silvinei Vasquez, esse aí ficou bem famoso, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O Mário Fernandes, o general da reserva, que era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência e foi o coordenador daquela Operação Punhal Amarelo para matar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. E, por fim, a Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência da Polícia Polícia Federal. Não, da Polícia Federal não, do Ministério da Justiça. O maior destaque ontem foi a presença do Eugênio Aragão, do jurista Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça da Dilma, ligado ao PT, advogado do PT, inclusive, e que foi lá como defensor da Marília Ferreira de Alencar, dizendo que não tem nada a ver, que ela agiu, enfim, fazia a defesa dela, tá? Não teve sucesso, né? Não teve qualquer sucesso. Ela foi denunciada, ela foi tornada ré, como os demais. Mas imagino que a presença do Eugênio Aragão poderá ter algum efeito ao longo do julgamento. Vamos ver como a coisa vai andar. Então agora, dia 6 de maio, tem a próxima leva, que é o Núcleo de Operações Estratégicas. Aí você vê lá, já é major, aí presidente do Instituto Voto Legal, subtenente, tenente-coronel,
Polícia Federal, esse é importante, o Marcelo Araújo Bormevê, da ABIN, outro coronel, então você já começa, inclusive, a descer no escalão. Dia 6 de maio, dia 20 de maio, mais um grupo, o quarto grupo, chamado Núcleo de Ações Coercitivas, começa com... É que, na verdade, esse grupo é o terceiro, tá? Teve uma inversão aqui. O núcleo de operações estratégicas vai ser antes do núcleo de ações coercitivas. O mais importante é o Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, general do Exército. Esse teve um papel efetivamente muito relevante. E, finalmente, no último, apenas um, né? O Paulo Figueiredo Filho, ele que é neto do João Batista Figueiredo e e da mesma estirpe do avô, né, de extremíssima direita, tá lá exilado nos Estados Unidos, acho que está em Miami, tá? Mas vai ser julgado como os demais, tá bom? Então, este é o processo, tá aqui ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, não é o Conselho de Ética, na Comissão de Constituição e Justiça, foi escolhido o relator do caso Ramagem. Por quê? Como o Ramagem, dessa tropa toda, é o único parlamentar, deputado federal, ele precisa, o Supremo comunica à Câmara que está processando este deputado e a Câmara precisa autorizar a ação penal. Então, sei lá, acho difícil, mas é possível. A Câmara pode não autorizar. E se a Câmara não autorizar, ele simplesmente cai fora e não será julgado pela tentativa de golpe. E aí foi designado um bolsonarista, nós já sabemos qual será o relatório dele. Tá? Vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para o plenário. Então, a Câmara pode livrar o Alexandre Ramagem desse processo. Ele tem articulado intensamente isto. Tá? Já que falamos do STF, está aqui o plenário do STF com apoio do Procurador-Geral da República, ele, o ex-sócio de Gilmar Mendes, o Paulo Gonet, 12 milhões, tem uma história de 12 milhões, já contei ela aqui algumas vezes, essa história aí da relação entre os dois. Então, este plenário do STF, que aparece como grande defensor da democracia, inclusive há uma operação do governo Lula, que é a de despolitização da luta contra a extrema-direita, para judicializar essa luta e deixar sob a responsabilidade do STF esse combate e se ausentar da disputa política, este mesmo STF, e aí é essa coisa, né? Você vai aí na mídia liberal, na mídia progressista, é Xandão, o herói, essa coisa, né, do STF como garantidor da democracia. A gente tem assistido este mesmo STF como uma ferramenta ou como um instrumento de ataque brutal contra os direitos econômicos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, em todos os níveis, em todos os temas, em todos os assuntos. O mais recente deles é esta tentativa de ir dar um passo além da terceirização, que liberou geral no governo contra a reforma trabalhista do governo Temer, que Lula prometeu revogar e não só não revogou, como está aprofundando. E agora o STF quer levar adiante este processo para transformar, legalizar a pejotização, que as pessoas, e aí vai desde operário a jornalista, a enfermeira, a médico, já estão até nós jornalistas, as enfermeiras, os médicos já estão nesse esquema aí, em boa medida, da pejotização, que é transformar os trabalhadores em empresas fictícias, factoides de empresas, as tais MEIs, e aí acabam por completo todos os direitos trabalhistas. A CLT é enterrada no país, porque aí não tem, é uma relação comercial entre empresas. Então não tem salário mínimo, não tem férias, não tem abono de férias,
Não tem 13º, não tem aposentadoria, tem aquilo que o contrato entre, em tese, duas empresas iguais, em tese, né, for estabelecer. Esta é o caminho que o STF está adotando. Será que eles irão moderar, né? O Gilmar Mendes suspendeu a tramitação de todos os 500 mil de processos vinculados à pejotização, que a Justiça do Trabalho vem analisando, né, e considerando fraude, né? A pejotização é uma fraude ao direito do trabalho, é uma fraude às relações de trabalho. O STF vai em outro caminho. Não se sabe ainda se a decisão final da Corte será uma decisão de liquidar de vez e tornar a pejotização uma realidade integral no mundo do trabalho, tornado o mundo do comércio, comercial, de relações empresariais, ou se terá uma posição ainda intermediária. O fato é que haverá um ataque, e este ataque será brutal. Estima-se que apenas o Fachin e o Flávio Dino podem levantar alguma objeção. Não se sabe o tamanho desta objeção. Ontem nós entrevistamos aqui um nome histórico, assim como quinta-feira conversamos com o principal sociólogo do trabalho no Brasil e, de certa maneira, no mundo, um dos maiores especialistas mundiais, o Ricardo Antunes. Ontem foi quinta-feira, né? Ontem nós entrevistamos a maior autoridade em direito do trabalho no Brasil, o ex-desembargador, ex-juiz e agora professor de livre docente de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo, o Jorge Souto-Maior. Por sinal, na quinta-feira virá uma outra grandíssima autoridade sobre esse tema, que é a juíza Valdete Severo. Gente, isso não está sendo destacado em lugar nenhum, só que a pejotização é o fim da legislação trabalhista no Brasil. Não é que é grave, é gravíssimo, é um tema urgente, devia estar tendo manifestação nas ruas, tem que ter mobilização contra essa tentativa do STF, e ontem o Jorge Souto-Maior foi muito eloquente, muito incisivo, e creio que abriu os olhos de muita gente, inclusive aqui que estava assistindo, sobre o que está acontecendo. Vamos ouvir esse trechinho que eu separei? Nós vamos falar sobre isso com o Maringoni mais tarde, tá? A organização se espalhou, cresceu, né, e gerou e ainda gera na vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras uma situação muito, muito trágica no ambiente de trabalho, né, com baixos salários, acidentes, direitos que não são efetivamente cumpridos e por aí vai. A pejotização é um passo além disso, né, porque assim, é direito nenhum. E o Supremo está usando a terceirização como um argumento para validar a pejotização, que qualquer pessoa poderá, a partir do que o Supremo tem dito, né, formar uma pessoa jurídica e, a partir dessa pessoa jurídica, firmar contrato com uma empresa para prestação de serviços. E aí não há mais relação de emprego e, consequentemente, não se aplica nenhum direito trabalhista. Só que agora, com essa mudança de rumos aí que o Supremo Tribunal Federal, e aí não é só o Gilmar Mendes, hein? É bom que se entenda, né? São de 11 ministros, 10 deles, né, têm dito isso, que a pejotização é como uma forma de terceirização é válida e para qualquer tipo de atividade, e que existem formas alternativas de relação de trabalho àquelas da relação de emprego. O que isto representa em concreto? Né, que se efetivamente o Supremo disser isto, vem dizendo, mas disser agora, numa decisão que tenha efeito vinculante, que todo o judiciário trabalhista estará obrigado a cumprir, o que isso representa é que nenhuma empresa mais vai contratar um trabalhador, empregado, né? Vai contratar todos os seus trabalhadores por meio desse mecanismo e, consequentemente, como você disse, é o fim da CLT, é o fim dos direitos trabalhistas como um todo. Mas não é um problema só para os trabalhadores e trabalhadoras trabalhar sem 13º, sem férias, sem limitação da jornada de trabalho, enfim, né?
é também um problema social. Tá aí. Dramático, né? É efeito. Não sei se todo mundo se deu conta, mas o que nós temos à frente a possibilidade de uma contra-revolução que vai acabar. Que era o objetivo, ó, Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, falou. Logo que ele assumiu a presidência. O meu objetivo na presidência é acabar com a era Vargas no Brasil. Esse objetivo talvez seja cumprido agora pela aliança entre o STF e o governo Lula. Por que digo isso? Né? Ah, você não gosta do Lula. Não, eu adoro o Lula. Adoro o Lula. Mas o fato é que o governo Lula, até o momento, está em absoluto silêncio. Não há uma ministro do Trabalho, presidente da República, nada. O governo Lula está em silêncio cúmplice em relação a esta ofensiva. E é claro, sob a lógica lulo-haddadiana do governo, sob a lógica neoliberal do governo, eu não sei como é que alguém ainda tem dúvida se esse governo é neoliberal ou não. Sob a lógica neoliberal desse governo, esta decisão não é negativa. Por quê? Na lógica neoliberal, na lógica fiscalista de que o mais importante é esmagar o Estado e conseguir superávites fiscais, uma decisão como esta é um alívio sem tamanho para a Previdência Social. Porque as pessoas simplesmente vão estar fora da Previdência Social. Não vai ter mais Previdência Social. Então você vai ter... O custo da Previdência Social acaba. Entendeu? Então, na lógica atual, do atual governo brasileiro, esta não é uma decisão contrária à sua lógica. É isso aí. Gabriel Dolabella chega aqui como novo membro. Nossa, fundamental. Como eu disse, cada pessoa que chega aqui como novo membro e membra é chave para a nossa caminhada. É chave para a nossa caminhada. A Coraline Perazzoli diz, é o lado híbrido. Então, cada dia mais, eu vou mostrar aqui, vai ficando evidente que não tem lado, não tem hibridismo, não tem um lado, tem uma faceta. E esta faceta atende pelo nome de governo neoliberal. É disso que se trata.